plataformas FM 87.5, inova.tv.br e também nossa tradicional live pelo Facebook. Seja bem-vindo você. Já estamos aí por esses canais transmitindo aqui pela Inova há 16 anos e hoje a gente recebe... Vamos falar sobre saúde, melhor dizendo, antes de identificar aqui a minha entrevistada, né, que é a Franciele. A gente fez uma visita, eu, o Eloir Clavé e a Lúcia Jardel, fizemos uma visita ao Hospital Unimed algumas semanas atrás para conhecer a cirurgia robótica. Até porque um ano e meio atrás nós fizemos uma entrevista por ocasião do lançamento, né, dessa modalidade de cirurgia no complexo hospitalar da Unimed. E naquela ocasião a gente fez de forma remota e fomos convidados para ir lá conhecer. E a gente foi lá para conhecer e naquele momento, além de se inteirar sobre essa tecnologia, sobre esse novo procedimento que acontece aí no meio de saúde, aqui da nossa região, que inclusive é destaque aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente também acabou conhecendo o setor de oncologia, né, do Unimed. E a Franciele, que coordena, a enfermeira responsável por essa área técnica, nos recebeu muito bem naquele espaço e a gente convidou ela para vir bater um papo e tomar um café. E cá está ela. Bom dia, Franciele. Tudo bem contigo? Bom dia, Sócilis. Bom dia, ouvintes. Em nome do Centro de Oncologia da Unimed, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. A Franciele... É Franciele mesmo, né? Isso, é Franciele. Franciele. Não tem I, né? Não tem o I. Franciele Ramos é enfermeira coordenadora, então, do Centro de Oncologia da Unimed Serra Gaúcha. Vamos bater um papo, então, sobre esse setor. Mas antes disso, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. Naquele momento que a gente esteve lá no complexo hospitalar da Unimed, além de conhecer todo esse complexo, uma estrutura fantástica, tem a ala pediátrica da UTI, neonatal, né, que está sendo edificada, está em parte de conclusão aí. A gente teve a oportunidade, também com a Fernanda e as demais profissionais da área do marketing lá, de conhecer um pouquinho. E para nós que somos leigos, não somos da área da saúde, foi um certo deslumbre também conhecer. É bacana e ao mesmo tempo experienciar como é o trabalho na área da saúde. Para o Eloir Clavé, ele que integra a equipe aqui, não é nada novidade, ele é um cirurgião também. Então foi essas duas experiências de forma diferente, a nossa como leigos, entender como que é conduzida a saúde através de uma cooperativa de saúde, que é a Unimed, que tem a sua própria casa, cada vez mais investindo, digamos assim, em estrutura física e também estrutura aí para dar cabo ao atendimento de saúde, inclusive com as mais altas tecnologias, né, que é a cirurgia robótica. Foi muito bacana e é bacana então receber então a Franciele hoje aqui. Contextualizando, pessoal, a Inova está com o estúdio, nosso set, ali no centro de eventos, onde coincidentemente ontem a minha primeira entrevista foi com um médico, que apresentou um robô. E esse robô atende tanto o setor público quanto também o setor privado, empresas que contratam para estabelecer uma comunicação, digamos assim, mais avançada com os seus pacientes, com seus clientes, ou mesmo numa residência, ele atende idosos. E a gente, observando esta apresentação, né, dessa entrevista que eu fiz com ele, a gente vê o quanto que a ciência e a tecnologia unidas podem avançar na questão da saúde. Então vamos bater um papo um pouquinho com a Franciele para entender o setor de oncologia. Mas antes, Franciele, deixa eu falar aqui sobre os meus parceiros aqui no nosso Café com Leite, que estão comigo sempre. Já vai aparecer na tela, está ali na Expo Novatec também, como patrocinadora, a Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores desde 1902. Também está com a gente a Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Temos a parceria também da Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos. Apareceu agora na tela, já chega também para quem está nos vendo, né?
temos a parceria também do Superlogrador e uma dica, hoje 10% de desconto para os aposentados. Sexta-feira é dia do aposentado, Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para a Magalu e as telas que a gente tem aqui no estúdio e as telas que a gente tem, a tela que a gente tem lá no nosso set de filmagem da Expo Novatec é a parceria da Magazine Luiza. A gente tem que ter bons parceiros para fazer esse trabalho multiplataforma que a gente desenvolve aqui e cada vez mais alinhado à questão tecnológica. Por falar em tecnologia, Franciele, uma das novidades, depois vamos falar um pouquinho sobre o centro justamente de oncologia, mas uma das novidades que a gente vivenciou, conheceu lá, foi essa, é uma touca, né? Touca de resfriamento capilar. Touca de resfriamento capilar. Qual a importância dela? Porque é algo tecnológico também, né? Qual que é a importância dela no tratamento oncológico? A gente brincava antes, né? Tu disse, meu cabelo, será que tá bom? Disse, o meu, então deve dar uma maravilha, né? Para a mulher, afeta muito mais, né? Quando perde cabelo, pela questão do câncer, tratamento, isso a gente sabe que perde cabelos. E para a mulher afeta muito mais. A questão da autoestima. Homem, bem, tem que se ajustar aí à realidade, é o meu caso. O que não quer dizer que a gente não tenha saudade de ter um cabelo também, né? Sim. Qual que é a importância disso? Como que é essa novidade já? Vamos começar por esse gancho. Então, atualmente o câncer de mama, né? Hoje ele é o nosso primeiro tratamento, é o nosso maior índice de atendimentos hoje é o câncer de mama. E a touca de resfriamento, ela é utilizada na grande maioria das pacientes que tratam câncer de mama. Alguns protocolos permitem o uso da touca. A maioria dos protocolos para o tratamento de câncer de mama, eles permitem o uso da touca. A paciente faz o uso durante o tratamento, durante a infusão, né? Ela é instalada 30 minutos antes de começar o tratamento, fica todo o período da infusão da quimioterapia e depois ela permanece mais um período após o término da quimio com a touca. Hoje nós temos 87% de efetividade do uso da touca. Os pacientes têm um retorno muito positivo e a gente percebe que a paciente chega no ambulatório, a gente faz uma consulta de enfermagem, tira dúvidas, faz toda essa abordagem junto à paciente e à família sobre tratamento, sobre todos os efeitos colaterais, tudo que vai acontecer durante esse período. Mas ela chega com a primeira pergunta e o meu cabelo? Exato. Né? Então isso para a mulher é um fato muito que pesa bastante. E hoje a touca de resfriamento, ela traz um retorno tão bom que a pessoa consegue manter a sua qualidade de vida, seja no trabalho, seja no seu dia a dia, né? Porque ela não deixa exteriorizar que a pessoa está doente, que ela está em tratamento. Então nós temos um retorno muito positivo com o uso da touca de resfriamento hoje. Exteriorizar aquilo que internamente já está bastante afetado, vem a questão psicológica, emocional, porque quando a pessoa recebe a notícia, o diagnóstico de estar com câncer, tenho certeza que todos são impactados. Alguns de uma forma muito mais intensa, outros até por vivência, por amparo, de repente tenha na sua família alguém que já passou por isso, talvez não tão forte. Ou talvez até mais forte, porque às vezes algum antepassado aí pode ter até morrido por conta do câncer. Quando tu exterioriza isso, é natural do ser humano, não falo sobre o preconceito, aquilo que é agressivo, mas quando a pessoa olha, a pessoa era assim e de repente está assim, né? Está com câncer, está sem o cabelo. Isso afeta também, acho que até a pessoa, porque estar bem consigo mesmo, como que eu vou dizer o seguinte, ter não só o acolhimento das outras pessoas, das pessoas mais íntimas, mas a pessoa se sentir bem, eu tenho certeza que também é um dos fatores importantes para a recuperação, não é mesmo? Com certeza. Hoje, os pacientes, eles têm muitas dúvidas, né? Eles têm muito medo e a insegurança que vem junto. Então, quando tem um bom embasamento, um bom apoio emocional, isso faz com que essa trajetória fique mais leve, né? Então, quando a gente acolhe o paciente no serviço, a gente acolhe a família, porque a família, ela adoece junto, né? Tem um sofrimento por trás de tudo. Atualmente, 10% das pessoas que desenvolvem um câncer hoje, eles têm um fator genético associado, né? Então, eu tenho herança de pai, de mãe, de avós ali, que são 10% desses fatores. 90% das pessoas que vão desenvolver câncer hoje,
A minoria nós não vamos saber o motivo. Por que, né? Que às vezes se pergunta por que pessoas tão jovens, né? Ou crianças, enfim. Mas a grande maioria está associada ao estilo de vida, né? Então, quando a gente fala assim em câncer, a gente sabe que isso tem que ficar, é muito importante ter essa noção, assim, 10% eu tenho fator genético associado, 90% é o estilo de vida. Então, pacientes com câncer hoje, que chegam no nosso serviço, nós atendemos, a grande maioria são pacientes com câncer de mama, né, que é o principal câncer hoje nas mulheres, o câncer de próstata nos homens. Junto a isso, as outras duas patologias é o câncer de colo, né, tanto em homens quanto em mulheres, e o câncer de pulmão, tá? Quando a gente fala em exteriorizar a doença, hoje nós trabalhamos no nosso serviço, nós temos uma equipe multidisciplinar que faz o acompanhamento desses pacientes. Então, tem psicólogo, tem assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, dentista, é uma gama de profissionais para atender esse paciente e a sua família como um todo. Então, quando a gente fala em exteriorizar a doença, o uso da touca de resfriamento não deixa exteriorizar a questão do cabelo, mas o demais que o paciente precisa, ele tem um suporte embasado com profissionais dentro do serviço, assim como a gente estruturar a família para poder auxiliar melhor nessa trajetória. Perfeito, então. Falaste sobre câncer de mama. Eu conheci um homem que ele foi afetado por câncer de mama. Aristóteles da Silva Grefe, aqui de Nova Petrópolis, grande amigo meu, até porque nós tínhamos uma relação muito próxima, talvez pelo nome, né? Sóstenes e Aristóteles. A gente sempre brincava bastante. Era um engenheiro, inclusive de aeroportuário, né? De aeroportos, principalmente helipontos, e a gente tinha boas conversas. E num determinado momento, nessas conversas que a gente teve, ele disse: olha, Sóstenes, estou com câncer, estou tratando esse câncer e é um câncer de mama. E eu trago essa informação porque é importante, né? Os homens, logo tem o Novembro Azul, né? Que ele justamente desperta a necessidade do homem fazer os seus exames, né? Buscar o acompanhamento médico. Geralmente a mulher ela é mais cuidadosa em relação a isso, mas tem circunstâncias que, inclusive, que a gente precisa, nesses diagnósticos, fazer para tratar, para prevenir principalmente. Câncer de mama é peculiar da mulher, mas acontece também em homem também. Que tipos de cânceres ou que tipos de ações de prevenção? Tu falaste que até 10% é genético, um menor número fatores que tu disseste sem uma causa possível de ser identificado, né? E questões de estilo de vida. Dentro da tua área que tu atuas, que tu acompanha no dia a dia, de que forma tu daria aí uma orientação para a sociedade que ela possa se prevenir, para ela buscar até mesmo situações que às vezes ocorrem de forma muito rara? Por exemplo, câncer de mama. Teve alguém que vocês trataram já, que chegou ao hospital Unimed masculino que tenha desenvolvido essa doença? Eu já atendi paciente em outras instituições, né, com câncer de mama, paciente masculino, né, ele é mais raro, né, mas ele acontece. Hoje nós atendemos, então, como eu te falei antes ali, mama, próstata, cólon e pulmão, né. Hoje a gente sabe que os métodos de prevenção, 30% podem ser evitados com hábitos e estilos de vida saudáveis, né. Então, fatores de risco para o câncer: o tabagismo, o álcool em excesso, né? Beber socialmente, como se diz, podem, é claro, mas o álcool em excesso, o tabaco, sedentarismo, obesidade, exposição excessiva ao sol, sem proteção solar, são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Hoje, o estilo de vida, praticar atividade física, não negligenciar sintomas. Às vezes as pessoas têm algum sintoma, têm alguma dor ou algum sinal que o corpo dá e as pessoas demoram muito para procurar auxílio médico, para ir procurar a consulta médica. Hoje, por que tu falasse assim muito bem colocado que as mulheres se cuidam mais? Porque a mulher, desde que ela inicia a fase ali no início da adolescência, geralmente a mãe conduz para ela procurar auxílio, acompanhamento com o ginecologista anualmente vai solicitar esses exames. Hoje
Hoje, nós temos como prevenção também, falando em ginecologia, a vacina do HPV, né? A vacina do HPV hoje ela é disponível a partir dos 9 anos de idade, meninos e meninas podem fazer essa vacina. Claro que quem não teve contato ainda com o vírus nessa idade vai conseguir prevenir de desenvolver algum tipo de câncer, seja ele de região genital, oral e o câncer do colo do útero, né, nas meninas. Nós, na nossa idade, na nossa época, não existia essa vacina no calendário vacinal. Né? Podemos fazer hoje? Podemos. Porém, ele não vai nos tirar o vírus de quem já teve contato com ele, mas ele ajuda a diminuir o risco de desenvolver algumas dessas patologias que eu citei. Como método de prevenção, hábitos saudáveis, estilo de vida, né? Alimentação, evitar o tabagismo, álcool em excesso, usar protetor solar, né? Agora nós temos as campanhas, vem o Outubro Rosa, que a gente trabalha muito lá na Unimed sobre prevenção. Então, nós fazemos eventos onde tem palestras, a gente trabalha muito com o grupo do hospital, com os funcionários, com os pacientes do centro de oncologia, eles trazem seus familiares, onde é esclarecido em palestras para eles sobre a prevenção do câncer do colo, prevenção do câncer de mama, né? Procurar a tempo, como se diz, procurar auxílio médico para fazer diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce salvam vidas, em qualquer patologia. Sabe que hoje a gente dispõe dos tratamentos, né? Nós trabalhamos com cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapias e terapias-alvo. Hoje, um câncer diagnosticado precocemente, né? Ele pode ser removido cirurgicamente e ser curado. Então, assim, sabe-se o câncer de mama diagnosticado precocemente, ele pode ter 90% de chance de cura, né? Então, o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Então, o que a gente deixa de mensagem para as pessoas sempre é o quê? A gente não pode negligenciar, mascarar um sintoma, um sinal, um sintoma do corpo. No momento que o corpo mostra algum sinal e sintoma, a gente tem que procurar auxílio médico, tem que procurar ajuda para fazer exame e diagnóstico precoce. Muitas vezes, talvez agora não nesse momento contemporâneo, porque as pessoas estão mais instruídas, têm acesso a mais informações, estão mais sensibilizadas por conta da necessidade de estar, né, cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida. Quando eu falo cuidar do corpo, também é saúde mental, e acho que isso também seja um componente importante para a questão da prevenção. Estar bem, né, o sistema imunológico fortalecido. A questão de negligenciar, muitas vezes também, isso mais para o passado, eu não vou dar importância para isso não. Ou às vezes também é uma fuga. Isso. Porque alguns anos atrás, quando se falava em câncer, é algo quase que terminal. Era quase que vamos assim dizer, um documento que atestasse o óbito da pessoa. Hoje as pessoas estão mais esclarecidas, elas estão procurando mais. Pergunto para ti, Franciele, justamente há um primeiro sinal, elas estão, ou ainda há esse medo, entre aspas? As pessoas apresentam medo, né? A gente, como ser humano, tem uma fuga, né? Será que eu tô com alguma coisa? O que está acontecendo? Tipo assim, não dar entrevista, por exemplo, é o medo. Estamos debutando. Está debutando aqui, ó, disse para ela. Até eu brinquei, pessoal. Franciele Ramos. Isso. Ela é enfermeira coordenadora do Centro de Oncohematologia da Unimed Serra Gaúcha, né? Eu falei antes, oncologia. Oncohematologia tem a ver com a parte do câncer e hematologia do sangue, é isso? É que hoje nós tratamos os cânceres, tem os cânceres oncológicos e tem os cânceres da hematologia, né? A gente consegue separar os tumores sólidos de outros tipos de doenças. Por exemplo, o câncer de mama é da parte da oncologia. Perfeito. Mas se eu tratar leucemias, linfomas, são hematológicos, que é a especialidade da hematologia. Tem a ver com o sangue, né? Isso. Hematologia, então tem a ver com sangue. E quando ela chegou aqui, ela disse, olha, nunca dei entrevista para a rádio. Eu disse, que coisa boa, vai ser uma baita entrevista então. Porque geralmente as melhores entrevistas são quando as pessoas estão, digamos assim, debutando, vêm com o seu conhecimento, estão um pouquinho tensas, um pouquinho nervosas, mas depois flui e está bem legal. E está muito bom, muito bem informativo aí as tuas falas para a sociedade, né? Não é um objetivo de falar sobre a Unimed propriamente, mas falar sobre saúde, falar sobre prevenção, que ao fim e ao cabo é isso que qualquer instituição de saúde quer, né? É tratar, é prevenir. Nesse contexto, deixa eu perguntar para ti, a gente até já falou sobre essa questão de sair dessa zona de conforto, perder esse medo. Como que
perder o medo também. Como que perder, tu diz, a pessoa que às vezes recebe esse diagnóstico, o que ela deve, como que, de tantas pessoas que certamente tu te relaciona lá, tantos pacientes, reações, de que forma que, qual que é a orientação que tu daria para essa pessoa que recebe esse diagnóstico nesse primeiro momento? Porque é fácil a gente dizer, a mesma coisa que eu dizer para ti antes, fica tranquila, a entrevista é tranquilo, mas internamente cada um tem as suas sensações. É a não vivência dessa experiência, algo novo para ti, e o novo assusta. Para a pessoa que recebe esse diagnóstico, qual a dica que daria com todo o teu tempo de experiência, e tenho certeza que tu lidou inúmeras vezes com essa situação pessoal ou com a tua equipe? Você conheceu o nosso serviço, né? Lembra? Você fosse lá. Então, hoje nós recebemos essa pessoa com muito carinho, né? Com acolhimento. Aí tem uma equipe multi-preparada para receber essas famílias, né? O que a gente deixa, então, de mensagem, o que a gente fala também para o próprio paciente, né? Que o câncer, ele é um desafio, mas ele deve ser encarado não apenas com medo, mas a informação, a prevenção, o diagnóstico precoce, eles salvam vidas, cuidar da saúde no dia a dia, procurar atendimento. Então, a gente tenta levar uma maneira mais leve para essas pessoas, né? O paciente ele chega com medo, ele chega é desconhecido. Hoje dentro da Unimed, a gente recebe esse paciente, eu levo ele para conhecer todo o serviço, ele é apresentado para a equipe, né? Ele se vê numa situação nova. Quando tu falas eu levo, é você ou a tua equipe? Eu e a minha equipe. Geralmente tu atua nessa recepção. Eu participo, hoje eu sou responsável por fazer as consultas de enfermagem, receber, eu tenho mais uma enfermeira que trabalha comigo nessa parte, que a gente faz as consultas e recebe esse paciente. Eu conheço todos os pacientes que tratam no serviço, né? Então a gente recebe esse paciente, conhece as suas famílias. Hoje tem toda essa parte tecnológica que tu chama o paciente por painel eletrônico, que tu faz todo esse acompanhamento. Nós temos tudo isso dentro do serviço. Mas a gente tem um modelo de trabalho onde nós vamos até a recepção e chamamos o paciente pelo nome. Olha que legal, isso é um tratamento humano, né? Chamamos o paciente pelo nome. Quando ele entra para dentro do serviço, claro, se faz sempre, em todas as etapas que ele vem, por uma questão de segurança, é questionado todos os protocolos que nós temos para a questão de segurança de identificação. Mas nós chamamos o paciente pelo nome e a sua família também. Então, eles se sentem mais acolhidos. E quando tu acolhe uma pessoa onde ela chega, tu torna aquele ambiente para ela. Não é se eu vou para aquele lugar tratar essa doença. Eu estou indo fazer o meu tratamento na Unimed. Lá com as meninas, eles sabem o nome de todas nós. Ontem foi até um dia interessante lá para nós, que nós tínhamos um paciente que estava de aniversário. Então, nós trabalhamos nesse acolhimento. Quando as pessoas chegam, a gente sempre olha a agenda um dia antes, olha a data de nascimento das pessoas. Então, as gurias sempre sinalizam, amanhã tem tal paciente de aniversário. Então, o paciente está na recepção. Quando ela vai ali, que ela faz a identificação dele, que ela questiona a data de nascimento para confirmação de dados, a gente vem com um bolinho cantando parabéns para esse paciente. Que legal. Então, assim, são momentos que a gente consegue fazer com que a pessoa se sinta que a vida continua, que as coisas continuam acontecendo. Né? A vida, na verdade, é uma grande viagem. Eu faço essa metáfora. É como tu vai para a praia. Tu deve ir para Arroio do Sal, Imbé. Qual que é a tua praia preferida, Franciele? Ou tu não gosta de praia? Adoro praia. Ou tu vai pra Santa Catarina, vai pra Torres? Vou pra Santa Catarina. Pelo visto, ela gosta muito de praia, hein? Aquelas praias maravilhosas que tem. Com uso do protetor solar, né? Usando o protetor solar. Mas, quando a gente idealiza essa viagem pra praia, a gente idealiza aquele mar azul, aquela água batendo morninha, não muito fria, né, nos pés, um ambiente agradável que de repente brinca, não sei se tem filhos, brinca com filho, ou com família, ou com a amizade que tu tem, de repente gosta de uma caipirinha, ou uma água de coco. Só que quando tu chega na praia, daqui a pouco tem uma música que tu não gosta no lado, a água pode estar um pouco mais fria, se for na nossa praia gaúcha, às vezes está chocolatão, daqui a pouco tem aquele nordestão que prejudica. E a gente esquece que aquela viagem que a gente fez, talvez, uma paradinha lá na Rota do Sol, nos túneis, um café que tu toma nesse caminho,
Às vezes tem gente que apressa isso e vai e esquece de passar naquele ponto. E quando tu volta as tuas fotografias, que acho que é lá no Google Fotos, ou naquelas que a gente registra, né? Vai relembrar algum tempo depois o quanto que aqueles pequenos momentos, aquelas paradas que a gente fez, eles foram significantes para a nossa trajetória. Porque o final, o destino, às vezes não foi tão importante. E eu acho que o tratamento que eu vejo, que vocês fazem, humanizado, esse componente é fundamental, né? É assim, fazendo essa metáfora com a vida das pessoas. Tenho certeza que esse bolinho, ou aquela recepção, falando pelo nome, tem um significado muito importante para o final do tratamento. Pela tua experiência, quanto tempo atuando na área ali, Franciele? Eu estou certo nessa conclusão? Quanto tempo está atuando na área? Eu trabalho na área da oncologia desde 2008. Então, temos uns anos, né? 17 anos. 17 anos aí na enfermagem, né? E na área da oncologia. De fato, né, a gente sabe que quando um paciente inicia um tratamento, nem sempre o fim desse tratamento é o que se espera pela família, pelo paciente, né? Hoje, quando ele sai do consultório, o médico oncologista, ele tem um papel muito importante, não só no tratamento, mas em também transformar esse momento, que o paciente tenha um bom entendimento, né? E que ele consiga se organizar e que ele consiga processar tudo isso que está acontecendo. Quando tu fala na viagem, que nem sempre vai ser o fim que eu espero, o nosso papel quanto profissional da saúde, o nosso papel que nós desenvolvemos quanto Unimed, né, é fazer com que essa pessoa se sinta acolhida e que essa trajetória dentro desse tratamento seja a melhor que ela procura, a melhor que a gente consegue entregar também, né? Nós temos tecnologias, recursos, tratamentos, hoje em dia a gente tem N maneiras, né, de atender essa pessoa. Mas nem sempre vai ser o que ela espera e nem o que a família espera, como já comentou. Mas que a gente consiga fazer que esse momento seja melhor, seja mais leve. E hoje nós recebemos muito retorno positivo dos pacientes, né? Então o paciente sai do consultório médico bem orientado, ele chega para nós, a gente recebe, muitas vezes é um diagnóstico recente, ele tem aquelas fases, né, da negação. Então ele recebe aquele diagnóstico recente, ele chega para nós, às vezes tu tá conversando, tu tá explicando e ele tá naquele momento difícil ali. E que a família tá sofrendo muito porque ela tá chegando ali. Mas o nosso papel, quando tu termina uma consulta de enfermagem, quando termina a consulta com a psicologia, é fazer com que ele já saia dali com a percepção diferente um pouquinho, se sentindo acolhido e que aquela fase precisa ser iniciada. E que a gente vai dar continuidade nesse processo do lado desse paciente, dando apoio e suporte para tudo que ele precisa. Há dias atrás eu recebi aqui no estúdio da Inova a Karina e também o psicólogo Estivalê, eu lembrei do sobrenome, mais difícil é lembrar o sobrenome e agora lembrei do sobrenome, Cássio Estivalê. A gente falava aí justamente sobre o Setembro Amarelo, que é justamente um mês de prevenção ao suicídio. É um tema, é um tabu, as pessoas não falam, mas isso acontece muito, né? Nova Petrópolis até, inclusive, são 4 casos. Teve um ano que foram registrados 13 casos. Quando o número de homicídio aqui, às vezes é 0, às vezes é 1, às vezes passa 2, 3 anos sem ter homicídio. E essas questões, elas precisam serem abordadas também. Um tempo atrás era um tabu. Não deixa de ser também um certo tabu a questão também, digamos, justamente por essa negação, por esse medo da questão do câncer ainda, por mais que tenha tudo isso que é individualizado, né? O papel da família, eu pergunto para ti, porque a família, ela tem que acolher, mas a acolhida também, eu acho que tem que ter, digamos assim, os seus níveis, né? Porque assim como uma circunstância que foi citada aqui, daqui a pouco, aquela pessoa que eu não estou estabelecendo parâmetros de causa e consequência, e sim de ser algo que é uma dor interna para quem tem um problema, tem uma doença, está cometido por essa dor, né, que é muitas vezes uma depressão, que é um luto por perdas, que pode ser familiares, mas pode ser de patrimônio, e que isso não é uma causa por si só, às vezes são várias causas. Às vezes a família também ela não compreende muito bem esse contexto. Pode sutilizar, amenizar ou fazer uma tempestade em um copo d'água também. O papel da família.
mais uma vez citando a questão que a orientação nesses casos, por exemplo, de uma pessoa que tem a tendência a fazer um suicídio, ela dá sinais, né? E no caso do câncer, os sinais são físicos, né? Através dos exames que tu citaste, desses vários cânceres que são tratados. Qual que é o papel da família? Porque a família, de certa forma, ela é leiga naquela questão. Como é que é o trabalho da família também? Hoje a gente tem um grupo no hospital que recebe, além do paciente, como eu falei, tem as famílias, né? A família, ela é acolhida, ela é ouvida, né? A gente faz um acompanhamento com psicologia. A família também. Então não é só o paciente, não. Não é só o paciente. Hoje nós temos um grupo de cuidados integrais aos pacientes, né, no serviço, que tem o acompanhamento da psicologia, da assistente social, de um médico, que além do médico oncologista do paciente, o médico assistente, nós temos um médico especialista em cuidados paliativos, em cuidados integrais, que ele tem atendimentos semanais dentro do nosso serviço. Ele acompanha esses pacientes e acompanha as famílias. Então, a família toda acompanhada junto ao grupo da assistente social e da psicologia, né? Tem um enfermeiro no setor de internação que trabalha com cuidados paliativos também, que ele também faz esse acompanhamento e esse acolhimento com a família. Hoje em dia nós atendemos crianças e adolescentes, né? Infelizmente nós temos um público infantil e adolescente que nós atendemos, aonde tu acompanha a família em tempo integral, desde o início do tratamento. Que é que tu prepara essas pessoas, não preparar somente para o pior, né? Mas fazer com que ela se sinta ouvida, porque quando tu é pai, quando tu é mãe, irmão, seja o filho daquela pessoa, tu tá ficando órfão de alguma certa forma, né? Não existe idade para tu se sentir órfão. E a trajetória de uma pessoa que está com câncer, quando tu sabe que é uma doença que tem um prognóstico desfavorável, ela é muito difícil. Então esse acompanhamento da família faz com que ela consiga transmitir à pessoa que está doente que ela está ali, né? E que o dia a dia pode ser encarado de uma maneira diferente. E a gente percebe também muitas famílias, tem famílias aqui na Serra, essa cultura italiana, muitas famílias são muito grandes, né? Então consegue ter uma estrutura organizada, onde as pessoas se dividem, conseguem trabalhar isso de uma melhor forma dentro da família quando tem que cuidar de uma pessoa doente. Mas também a gente tem públicos onde as pessoas, às vezes, tem um casal, né? E um filho é único, e aí ele se divide com a mãe para cuidar do pai, ou se divide com o pai para cuidar da mãe. Então, assim, a importância da estrutura que nós, como no Unimed Serra Gaúcha, a gente consegue embasar para essas famílias, através de um cuidado humanizado, para ajudar com que a família consiga se sentir acolhida para poder participar de todo esse processo. Perfeito. Estou conversando, pessoal, com a enfermeira coordenadora do Centro de Oncohematologia da Unimed Serra Gaúcha, Franciele Ramos. Para ti, Franciele, como que é trabalhar nesse setor, que ele é um divisor entre a vida e a morte, não pela consequência, mas por todos esses contextos que a gente falou? Porque a morte não é, por si só, o deixar de os órgãos funcionarem, né? Às vezes a pessoa também vai morrendo aos poucos se ela não tem uma motivação, né? O meu pai acabou de completar 92 anos. E claro que algumas coisas a gente tem que segurar o seu Augusto, né? Não pode pegar uma... Augusto, tem um filho que se chama Augusto. Ah, é? Também, que bacana. Não pode deixar totalmente tolher ele da liberdade de pegar uma vassoura, varrer, de pegar às vezes uma enxadinha e capinar. Mas a gente tem que cuidar, porque já foi submetido lá em 2020, justamente, quando estava lembra pela primeira semana, que ali foi praticamente uma semana também de luto, né? Foi fúnebre aquela semana, aquela do Fecha Tudo. Tinha nenhum caso ainda, praticamente assim, grave, primeiros casos estavam surgindo. Na pandemia? Na pandemia, né? Tu lembras? Mas foi algo muito pesado para todo mundo, como vai ser a partir de agora. E a coincidência, naquele momento, meu pai teve uma lesão na coluna, deslocamento de vértebra, e praticamente perdeu os movimentos. E nós tivemos que fazer uma cirurgia de emergência no pai, por conta de pegar um machado e querer cortar lenha o dia todo, 80 e poucos anos, né? Quase 90 anos fazendo aquela época. Então a gente hoje é cuidadoso com ele. Mas também o cuidar não é tolher, né? Ela precisa se sentir vivo. E o meu pai, tenho certeza, se sente vivo todo dia, né? A minha mãe também, acho que também é um momento, né, nesse aspecto. Para ti, esse trabalho, eu tenho certeza que para ti também te faz sentir vivo, não é mesmo? Então,
fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, eu acho que quando a gente consegue que o teu trabalho faça a diferença na vida de alguém, isso, para mim, não tem preço, né? Isso é o maior valor que a profissão pode nos trazer. E trabalhar na oncologia, sempre quando a gente vai entrevistar, hoje eu contrato os funcionários que vão para o setor, enfim, a gente sempre traz uma frase, né? Tem que gostar da oncologia, tem que gostar das pessoas, tem que gostar. Por quê? Porque ali a pessoa chega na oncologia hoje, nós temos muitos pacientes idosos, né? Ontem tinha um paciente lá com 88 anos, ele veio, fez o tratamento dele, foi embora caminhando, de bracinho com a filha dele, mas uma pessoa extremamente ativa, que vai jogar carta, que ele vai tomar o sol dele de tarde com a esposa na praça, então é uma pessoa extremamente ativa. Então quando tu consegue fazer a diferença na vida das pessoas, as pessoas chegam, nos procuram hoje para o tratamento, mas elas conversam, elas nos trazem que o filho está se formando, que ela precisa pausar a quimioterapia para um tratamento, que ela vai pausar um pouquinho o tratamento porque ela quer participar da formatura do neto. Então assim, claro, senhora, vamos conversar com o médico, ela conversa com o médico, ela pausa uma semana de tratamento, ela vai na formatura, nos traz as fotos. Então assim, tu consegue participar do contexto daquilo tudo. Então trabalhar na oncologia é isso, é fazer parte da pior fase, talvez, da vida das pessoas. Porque o diagnóstico de câncer, tu pode ter várias doenças, mas quando alguém te fala que tu tá com câncer, não é uma sentença de morte, mas ele é um desafio muito grande, seja para o paciente, seja para a família, né? E tu saber que tu fez parte daquele momento, e que tu fez o teu melhor, e que tu fez diferença nisso, acho que é o que faz a gente se sentir vivo. Quando tu trouxe ali, quando tu correlacionou com a pandemia do Covid, eu sou enfermeira, né, de formação, fui enfermeira do hospital de campanha da Unimed na época. Então eu fiquei 1 ano trabalhando, atuando na frente no hospital de campanha ali. E ali a gente via muitas pessoas diariamente chegarem e não tinha um nivelamento, não tinha como dizer, era todo mundo no mesmo. Isso, exatamente. Tava todo mundo no mesmo barco. As pessoas chegavam com diagnóstico, tinha que atender, alguns já chegavam com uma disfunção respiratória. Então, assim, ali a gente fazia o melhor para atender todo mundo, para atender as famílias. Então, assim, trabalhar na área da saúde, quando tu faz uma boa entrega, e tu faz a diferença na vida das pessoas, isso recompensa muito. E isso faz valer a pena a tua profissão, a tua escolha no dia a dia. A vida tem que valer a pena. Esse era o slogan da Unicinos no ano 2000, que eu fui fazer a inscrição presencial para fazer o vestibular, né? Eu fui lá para conhecer e eu lembro que me chamou bem a atenção no outdoor. A vida tem que valer a pena. Acho que foi um fator determinante. Fernando, tu é jornalista, tu é jornalista também. Que bacana. Fernanda que está acompanhando aqui, do setor, né, de comunicação, né, acompanhando. E aquilo me chamou muita atenção. A vida tem que valer a pena. Porque era desafiador. Eu teria que sair, ir para Unicinos toda noite, não todas as noites, né, mas sempre quando fosse, tinha deslocamento de 3 horas praticamente de ônibus, que eu perderia a novela, perderia o convívio familiar, que eu perderia outras coisas, do jogo de futebol, mas que aquilo me motivou e dizer, olha, a vida tem que valer a pena. Se eu estou nessa atividade, eu gosto disso, eu tenho que me profissionalizar, eu tenho que me capacitar. E aquilo me fez efetivamente entrar de corpo todo, corpo e alma, no jornalismo. Não me vejo, isso é muito verdadeiro que eu digo, quando eu falo com o Eloir Clavé, que é integrante aqui da equipe, talvez esteja nos ouvindo lá em Porto Alegre, hoje não lembro qual que é o hospital que ele atua lá em Porto Alegre também, que ele é cirurgião de face. Sim. E para vocês é tão, digamos, natural, pelo convívio, pelo dia a dia, né? Mas eu tenho um sentimento de reconhecimento muito grande pelos profissionais de saúde e, sobretudo, os enfermeiros. Porque o médico, não menorizando, não diminuindo aí a atividade dele, é uma ponta que é mais específica, digamos assim. Claro, tem áreas e tem áreas, o setor de oncologia se envolve muito. Mas o enfermeiro tem todo esse componente, né, que inclusive passa, e uma das partes mais importantes, por esse acolhimento, né. Então, acho que parabéns para ti e todos os profissionais que atuam, porque é uma função nobre. E eu tenho certeza que a vida está valendo a pena para ti.
te agradecendo já por ter aceito o convite, vir de Caxias do Sul até aqui para dar uma entrevista. Eu fiz questão que fosse presencial para a gente tomar um café, mas também esse olho no olho, e é aquilo que vocês fazem no dia a dia. Bem receber as pessoas, dar um abraço, vamos assim dizer, simbólico, com todo o trabalho profissional que vocês fazem, dando uma esperança. E se essa esperança talvez não seja, porque vocês não têm essa capacidade, ninguém tem de saber se plenamente que aquele tratamento vai ser 100%, porque pode evoluir, pelo menos aquele acolhimento naquele momento, com certeza é algo que a pessoa leva para a vida toda, seja ela mais longa Sim. ou mais curta. Sim. Então, fiz questão que fosse presencial justamente porque o nosso perfil do programa é tomar um café, é conversar com as pessoas, é também até a pandemia, e isso antes da pandemia, 2019, a gente começou com esse programa, porque a vida estava tudo muito acelerado. Sóstenes, vamos fazer por telefone? Não vamos perder tempo. E o que aconteceu depois? O programa Café com Leite surgiu com esse propósito. Vamos sentar e tomar um café? Vamos sentar e conversar? E às vezes aqui passa mais Sim. de 1 hora, a gente encerra a nossa entrevista e a gente conversa um pouco mais, inclusive eu vou fazer daqui a pouquinho, que eu vou convidar vocês para comer uma cuquinha da Padaria Petrópolis aqui, com um cafezinho aqui. Para fechar, antes de tu te despedir, eu preciso mais uma informação, que é aquilo que a gente começou. Como é que é o funcionamento daquela touca? Porque eu não perguntei, porque agora vem aguçar a curiosidade, né? Essa touca de resfriamento, como é que é tecnicamente para entender isso? Já que a gente saiu da tecnologia, e eu ouvi lá na recepção, justamente da Unimed, não lembro, a Fernanda que estava junto, esqueci o nome da Thaís, né? Cíntia, né? Ela disse, olha, estamos caminhando para um mundo que é altamente tecnológico, daqui a pouco o atendimento, do ponto de vista, não da recepção propriamente de acolhimento, mas a recepção burocrática vai ser robotizada. Só que ao mesmo tempo em que a tecnologia avança, a gente estava falando sobre robô, né, antes, que no início do nosso programa, avança para esse caminho, vem a parte da humanização que faz esse contraponto que é feito nesse trabalho. E então a gente fez todo esse viés agora. E eu comecei falando sobre tecnologia, quero terminar falando sobre tecnologia, explica tudo sobre essa touca. Inclusive, eu não sei se você pode falar, eu sei que teve até uma profissional muito reconhecida no estado, não sei se ela permitiu isso, que utilizou essa touca e teve algo muito importante para o tratamento de saúde dela. Sim, claro, quando a gente começou a conversar um pouquinho, iniciamos pela tecnologia, mas quando a gente começa a falar de câncer, esse lado humanizado, ele sempre vai puxar, né, com uma força total. Um dos mais significativos, né? Exatamente. A touca de resfriamento capilar, então. A touca, ela teve o seu auge de conhecimento, que foi mais divulgado, né, quando tu falasse ali numa jornalista famosa que fez uso da touca de resfriamento. Então, ela teve um retorno muito positivo. São todos os protocolos de tratamento que permitem o uso da touca de resfriamento? Não. Tem alguns tratamentos, né, que não é permitido o uso, que então vai ter a mesma eficácia de tratamento. Hoje, quando o paciente chega para fazer a touca, a grande maioria desses pacientes são pacientes com câncer de mama, que são os protocolos que mais permitem o uso da touca. E existem outras patologias com os mesmos tipos de drogas que são usados, que também podem usar. Tá? A gente já teve paciente de sexo masculino fazendo nossa touca de resfriamento. Então, a touca de resfriamento, ela nada mais é que um material, né? É uma touca de silicone, onde tu conecta numa máquina que ela refrigera 5 graus e ela faz todo o circuito, né? Dentro da touca e na máquina, para essa água que circula ficar na temperatura de 5 até 6, 7, no máximo 7 graus. Então, tu fica com ela resfriada. Por cima dessa touca de silicone, coloca-se uma touca de neoprene, onde tu prende na cabeça do paciente, né? E o paciente fica acomodado ali. O paciente pode fazer refeição, pode conversa, enfim, ele fica o tempo inteiro ali nesse uso da touca, conversando com a família. Ela é refrigerada nos primeiros 10 minutos, tu fica com uma sensação que tu tá congelando um pouquinho, assim, o céu da boca. Sabe quando põe um gelo no céu da boca que gela todo o teu rosto? Essa é a sensação que a gente fez, nós, profissionais de saúde, fizemos 30 minutos de touca para nós podermos explicar para os pacientes como que seria essa sensação. Então, eu fiz, né, 30 minutos. Então, depois que refrigera, ela se mantém de 5 até no máximo 7 graus, fica ali na cabeça do paciente. E ele fica 30 minutos antes de começar com a químio que causa alopecia,
né, a quimioterapia. Durante a infusão dessa quimioterapia, durante toda a infusão, se ela for de 30 minutos a 2 a 3 horas, ele vai ficar todo esse período com a touca. E 90 minutos após retirar o tratamento, o paciente permanece com a touca. Exige uma série de cuidados, onde o paciente recebe as orientações, né, pré e pós o uso da touca. E hoje a nossa eficácia dela, a gente tem uma efetividade de 87%. Alguns pacientes, dentro desse volume, desse valor da eficácia da touca, alguns pacientes não toleram, né? Então entra no indicador assim, que de não tolerar, às vezes o muito tempo de uso que fica muito tempo refrigerado. E hoje é um produto, né? A gente vende esse produto dentro da Unimed. E a touca de resfriamento, é o avanço da tecnologia hoje que faz com que os pacientes consigam ter uma vida sem serorizar, que está sem cabelo, né, durante o tratamento. É somente especificamente durante o tratamento lá no ambulatório, não sei o que chama o setor, né, que quando está fazendo aí o tratamento quimioterápico, radioterapia, não sei se é a mesma coisa. Não, rádio não. Não, quimioterápico, né? É esse momento que ela vai usar. E como é que ele funciona? Por que ele, digamos assim, preserva a questão de não ter a queda? É o fechamento dos Isso, ele faz um refrigeramento, né, o capilar, aonde evita a entrada da quimioterapia em si, nesse local, e faz com que tenha menos alopécia durante o tratamento. Interessante. Preserva ali os folículos. Preserva os folículos, exatamente. Perfeito, pessoal. Então tá, olha que bacana aí essa tecnologia, né? A Unimed está sempre inovando, né? Então é uma empresa que vem sempre inovando. Então nós estamos agora dentro da área da oncologia, falando um pouquinho, nós estamos com um grande projeto já, brevemente, inauguração do nosso centro de transplante de medula óssea também. Ah, é? Que interessante. Isso eu não estava sabendo. Então, isso deixamos para uma próxima entrevista, que agora eu perdi o mês da entrevista. Tá bom. Então, com o compromisso de tu vir novamente e dar uma próxima entrevista, a gente fecha aqui, porque senão ia perguntar mais, tá? Vamos tomar um cafezinho, então. Pessoal, recebendo aqui no estúdio da Inova, vou citar só o nome da Fernanda. Fernanda o que mesmo? Mondadori. Fernanda Mondadori, da parte da comunicação, né, da Unimed, jornalista como eu, né? A vida tem que valer a pena, Fernanda? Com certeza. Com certeza, sempre. Né? Sempre, né? E também com a enfermeira coordenadora do Centro de Oncohematologia da Unimed, Serra Gaúcha, Franciele Ramos, essa pessoa simpática, né, que tenho certeza que ela é assim como é aqui na entrevista, assim é no dia a dia, a gente percebeu lá nessa visita aí. Parabéns pelo trabalho de vocês, todos os demais profissionais de saúde da Unimed, todos que atuam nessa área, sobretudo acho que o setor dos enfermeiros, né, que eu realmente admiro muito o trabalho de vocês. Hoje o nosso centro de oncologia ele está completando 2 anos, agora em novembro, né? Nós trabalhamos numa média de atendimento de 1.700 atendimentos mês. 1.700 mês. 1.700 atendimentos mês. Então, é um prazer trabalhar com essas pessoas, assim, poder trazer um pouquinho do nosso conhecimento e do nosso acolhimento diário para que elas tenham uma trajetória mais leve, e esse é o jeito Unimed de cuidar. Que bacana, que legal. Pessoal, fechamos então o nosso Café com Leite de hoje. Hoje, sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025, com a parceria da Sicredi, juntos construímos comunidades melhores desde 1902. Cooperativa Piá, orgulho de sua origem, também com a gente está aqui no nosso Café com Leite, Petrópolis Boulangerie. Hoje a gente vai degustar uma coquinha aqui da Petrópolis Boulangerie, combinado, um cafezinho também, superlogrador. Lembrando, pessoal, quem é aposentado, ou se você é filho de um aposentado aí, hoje tem 10% de desconto no superlogrador. O Magazine Luiza vem ser feliz, essa tela que a gente tem aqui na nossa estúdio recepção também na Nova, e lá de 70 polegadas, com o nosso estúdio que a gente tem lá na Expo Novatec. Vamos hoje de tarde novamente estar por lá, né, pessoal, fazendo entrevistas, falando sobre tecnologia, falando também sobre esse processo humanizado nas relações profissionais e de trabalho, né? Nas relações humanas também, porque não é só no mundo profissional, não. A gente vai estar por lá, então, com o nosso projeto da Inova, que vai estar na Festures, né? Festures em novembro. Isso que a gente apresentou aqui no nosso centro de eventos Nova Petrópolis vai estar integralmente potencializado, inclusive, né, com o projeto Super Mulheres na Liderança, Ivanir Scherer. Inclusive, hoje de tarde estará no centro de eventos Nova Petrópolis. Pessoal, vai ter uma entrevista bem bacana, vem com a gente, quem quiser chegar lá,
bater um papo com a gente, certamente será bem-vindo, tá certo? Fechamos nosso Café com Leite e voltamos segunda-feira aqui Play Nova Multi com mais uma abordagem. Aliás, já vou antecipar aqui, vou aproveitar todas as entrevistas que eu estou fazendo pelo Facebook, dentro do modelo multiplataforma da Inova. A gente está fazendo essa transmissão pelo Facebook, lá no Centro de Eventos. Semana que vem elas serão reproduzidas em rádio aqui, tá? Então essas entrevistas todas reproduzidas em rádio e também pelo YouTube, tá certo, pessoal? Então semana que vem não vai ser ao vivo, mas eu estarei aqui para fazer a abertura do nosso Café com Leite, então. Fechamos e voltamos na semana que vem. A Inova comemora seus 16 anos de história.